boa noite. Está começando mais um podcast da Unicecal e hoje a nossa convidada é a advogada formada e especializada em gestão pública da saúde, Silvia Filipac Biscaia. Olá, Silvia, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo Seja bem? bem-vinda ao nosso podcast. Hoje está sendo convidada para esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas em relação à saúde. Para quem quiser participar e mandar sua pergunta, nós estamos ao vivo pela página da Unicecal no Facebook. Silvia, eu vi que você é formada em Administração de Serviços da Saúde, Administração Hospitalar, lá em São Paulo, né? Também especializada pela Universidade Federal do Paraná. Conta um pouquinho como que você quis entrar nessa área da gestão pública da saúde. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? É um convite, uma experiência diferente, né? Então, a minha história com o segmento de saúde, ela já é de longa data, né? Minha primeira formação é gestão de serviços de saúde e administração hospitalar, pela São Camilo, em São Paulo. Então, já num modelo bem arrojado, modelo acadêmico bem arrojado, porque a gente tinha um período integral de formação, de experiência prática dentro das instituições de saúde e estágios pelo Brasil todo. Então, assim, foi praticamente impossível não se apaixonar por toda essa dinâmica e as estruturas de oferta de saúde para o cidadão brasileiro. Então, eu comecei trabalhos com serviços de diagnóstico em prefeituras, em instituições públicas, privadas, né, através da administração. Isso foi evoluindo. Quando eu vim para o Paraná, aqui eu senti necessidade de me aprofundar, ainda estava fazendo assessoria e consultoria no segmento de saúde, né, público e privado, e aí eu enveredei para a carreira jurídica e, obviamente, não me distanciei da minha paixão acadêmica, que é o segmento de saúde. Então, basicamente, é essa minha história aí com as instituições de saúde. Inclusive, você fez um trabalho de conclusão do curso, né? Falando sobre a demora da fila dos pacientes de risco, é sim, isso? Sim. Quando eu fiz o meu curso de gestão de produção, né, pela UTFPR, a minha matéria de escolha, né, para concluir o curso foi estratificação de pacientes de risco na fila de espera. Né, porque é uma das situações assim, bem polêmicas, porque a organização e prioridade do atendimento nos serviços de saúde, ela tem uma característica muito especial, muito diferenciada. Então, tem uma dinâmica de requisitos para que a gente possa fazer essa seleção dos pacientes. Então, ela é constante, né? Muito diferente de uma fila por ordem de chegada, por exemplo, né? Então, também, na minha pós, o foco dos meus estudos se mantiveram direcionados para a saúde. Já no período acadêmico, na área de direito, também, né, a minha conclusão do curso foi a respeito da responsabilidade civil dos hospitais conveniados com o SUS. Também foi um estudo bastante amplo com relação a esse vínculo, quais são os desdobramentos, né, da qualidade da prestação de serviço de um hospital, que ele é privado, mas ele vem para a estrutura pública para complementar os serviços de saúde. Né? Então, também foi objeto de estudo nesse período. E toda a minha vida profissional está sempre envolvida com a área de saúde. E como que você vê a saúde no Brasil hoje? Olha, a gente tem um contexto bastante complexo pós-pandemia, não poderia ser diferente do que também os outros países, né, que assolados aí pelos resultados catastróficos dessa pandemia. A gente teve significativamente alguns ganhos, porque toda a situação de caos também força as pessoas a ou serem criativas, ou repensarem aquelas situações pelas quais elas estão passando. Então, particularmente, a gente teve um implemento de recursos
um implemento de recurso em diversos municípios que eles eram muito mais acanhados, restritos. E isso acabou também gerando um ganho muito grande no sentido da telemedicina, mais a informação viajar do que propriamente o paciente se deslocar. Então, foi um aprendizado muito grande e uma remodelagem das estruturas, dos equipamentos de saúde. Mas a saúde, no geral, a gente tem ainda uma deficiência muito grande, assim, de investimentos, de pesquisas. Teria uma necessidade muito grande de ter uma frente que buscasse a profissionalização do segmento, principalmente segmento público, com relação à gestão da saúde, né? Então, assim, há décadas, e quem é do segmento das carreiras de administração, né, os executivos de outras empresas, o segmento de saúde não é diferente. Então, ele precisaria estar, assim, sendo conduzido por pessoas com formação própria para esse segmento. E, infelizmente, essa não é a realidade. Então, o que a gente tem? Se faz muito aquele discurso, se eu tiver a linha de frente, né, que são os médicos, enfermeiros, todos aqueles profissionais que, com muito mérito, né, atendem a população, que essa quantidade seria o suficiente. Mas a gente tem toda a retaguarda que deveria ser composta por profissionais preparados, administradores com formação na área do segmento de saúde. Com toda certeza, os recursos aplicados seriam potencializados, seriam otimizados. Então, é uma necessidade muito grande ainda. Então, pesquisa e profissionalizar a estrutura administrativa desse segmento. E, principalmente, no segmento público. Falando em gestão, quais são as principais responsabilidades de um gestor na área da saúde? Olha, o gestor que aceita, né, essa missão, ele de início está compromissado com uma série de instrumentos públicos que eles são formatados dentro de uma regulamentação. Então, tanto municípios quanto Estado, eles vêm pautados por uma política pública nacional, né? Há bastante tempo a gente tem uma realidade de uma estrutura de saúde hierarquizada. Então, existiu uma divisão de tarefas, né? O que compete à União, o que compete aos estados e também o que compete aos municípios, né? Então, assim, eles já vêm pautado por essas funções, então eles têm que adequar a sua atuação a essas ferramentas de gestão. E aí vem, obviamente, assim, de encontro com aquilo que está delineado como princípio na Constituição, né? Na nossa Constituição Federal, porque saúde é um dos direitos sociais, né? Um dos direitos fundamentais, que foi opção, né, do nosso Estado democrático de ofertar saúde a todos, né? Nem sempre foi assim, né? A gente vem de um passado não muito distante, né, onde tinha acesso à saúde quem tinha carteira, como dita popularmente, carteira assinada, né? E a partir de 88, não. Saúde é um direito de todos, né? Então, é uma frase muito utilizada, mesmo a gente sabendo da precariedade que tem aí nas ofertas dos serviços de saúde. Falando ainda sobre isso, né, na gestão, qual é o maior desafio enfrentado que você acha? Na gestão do serviço de saúde, a combinação entre as diversas, a multiplicidade de profissionais que atuam nesse segmento. São profissões, assim, com escolas diferentes, né? Então, profissões que têm relevância na formatação, no dar cara para esse segmento.
E essa multiplicidade de profissionais gera uma complexidade muito grande para quem está conduzindo essa estrutura. Vamos pegar como exemplo uma Secretaria Municipal de Saúde, né? Independente do tamanho do município, o gestor dessa estrutura, ele vai estar trabalhando com os profissionais que produzem saúde diretamente, que seriam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Vai estar trabalhando também com todo o mercado, com toda uma indústria que trabalha na área de saúde, que fornecem produtos, que terceirizam serviços. Então, e a mudança constante, né? De tecnologia, muita novidade que é incorporada à realidade da medicina brasileira, que tem que passar por avaliações locais do que eu vou contratar, do que não vou contratar. Então, esse seria um dos maiores desafios. E não tem como a gente não avaliar também a questão de orçamento, né? Orçamento e oferta desses serviços, né? Porque, infelizmente, o Estado eu digo como um todo, né? Tá bem sucateado, né? Essa é uma realidade triste, mas Infelizmente. a gente tem que enfrentar. Silvia, você atuou em várias cidades do município, né? Conta um pouquinho como que foi essa experiência, esse trabalho que se vem realizando. Olha, eu já tive a oportunidade, assim, de desenvolver trabalhos em Carambi, Curitiba, Piraí do Sul, Reserva, recentemente. Foi um trabalho, nossa, eu tô com bastante saudade deles, né? Eu acabei suspendendo um pouco as minhas atividades lá por motivo de saúde, mas quando você se propõe a trabalhar um novo projeto, né? E a experiência foi igual nesses municípios em que eu estive. Você passa desde o início de fazer um diagnóstico, conhecer aquela população, se aprofundar nos detalhes daquela população no sentido dos indicadores de saúde, né? Do que mais se adoecem, qual é o perfil com que se trabalha, né? Quais as condições de habitabilidade daquele local. Então, são inúmeros fatores que compõem esse diagnóstico. A partir daí, que nem eu costumo comentar nas reuniões que a gente faz, quando a gente está propondo um novo trabalho ou remodelar um serviço de saúde, não dá para trazer uma ideia pronta, um modelo pronto, né? As peculiaridades de cada cidade fazem muita diferença. Quando uma cidade é maior, vale o mesmo raciocínio. De bairro para bairro, mudam-se os costumes, muda-se a maneira de se organizar naquele local, né? Se adoecem por motivos diferentes, porque o ambiente também tem uma influência muito grande na saúde, né? Então, é um trabalho que ele tem que estar pautado em fases, mas principalmente de se aprofundar nos indicadores daquele local. A partir daí, começa uma cumplicidade, porque aí a saúde ela passa a fazer propostas de atividades que vão impactar em todos os segmentos da sociedade. Então, assim, de repente, propostas que vão surgir num plano de saúde municipal, ela vai ter impacto dentro das empresas, porque vem com uma proposta preventiva e saúde do trabalhador. Ela vem com propostas também recreativas, porque ela incentiva a qualidade de vida, né? A gestão de saúde, ela se intercala com as missões das outras secretarias. Por quê? Vai ter um projeto que envolva o idoso, né? Então, a gente tem a Secretaria de Assistência Social, mas a saúde também, ela interage com esse segmento, né? Então, quando a gente fala também de saúde escolar, né? A estrutura e a gestão do serviço de saúde está presente também nesse segmento, né? Então, é uma experiência, assim, fantástica, sabe? Ela é em Reserva, que tem um projeto com uma UPA também? Em Reserva, o atual prefeito, né? Prefeito Lucas Machado, uma pessoa que eu admiro muito, porque ele tem uma qualidade
que eu acho, assim, de extrema importância para uma pessoa pública. Ele sabe ouvir, né? E a partir daquelas informações que você traz, analisar dentro do contexto, dentro das propostas que ele tem para o município. Reserva não tem hospital, né? Então, é uma situação muito crítica, de tudo tinha que sair de lá. Então, mantinha-se de segunda a sexta-feira, postinhos de saúde, fechando às 5 horas da tarde, e uma tentativa aí de uma cobertura com uma unidade, um posto de saúde 24 horas. Então, foi feito todo um detalhamento, um estudo também, né? Eu tive a oportunidade de detalhar algumas situações, que não haveria uma situação de acolhimento do próprio município, partir de uma estrutura de hospital num primeiro momento. Chegar, implantar, construir, entregar pronto um hospital. Por quê? Todo o sistema teria que ser remodelado. Então, qual foi a primeira fase? A estruturação desse módulo intermediário, né, que é uma unidade de pronto atendimento. Ela acaba fazendo essa conexão dos postos de saúde. O paciente é recepcionado nessa unidade e aí tem um encaminhamento para estruturas de maior complexidade, para outros hospitais ou um pronto-socorro de maior porte. Então, eles já estão em fase de construção, né? Vão passar pelo momento agora de escolher um gestor para essa estrutura, mas estão indo com bastante sucesso. E lá também foi assim, um desafio bastante grande de conhecer particularmente qual era a necessidade, as condições, o que tinha instalado, né? Sempre respeitando a história, porque é uma constante busca de evoluir, mas cada momento é um momento diferente. E, assim, ainda bem que o município lá está numa fase de investimentos, né? E de atrair esses recursos em saúde tão necessários, né? Já não se nascia mais reservense. Né? Eu estava vendo aqui, você também foi diretora, né, da Atenção à Saúde do Instituto de Saúde aqui de Ponta Grossa, membro do Conselho Administrativo do Instituto de Saúde, consultoria hospitalar na Secretaria Municipal de Saúde de Piraí do Sul, entre tantas outras funções também, gerente administrativo. Qual foi a maior experiência dentre todas essas áreas? Se a gente for falar que são várias, você tem uma experiência incrível, né? Bem grandiosa. Um entendimento também nessa área da saúde. Qual foi a maior experiência para você até hoje? Olha, a minha maior experiência, eu acho que foi quando eu cheguei num momento assim, de reavaliar essas experiências profissionais e quando eu tomei a decisão de unificar todas essas ferramentas, essas passagens, esse crescimento, né, que a gente vai tendo ao longo da carreira, e quando eu tomei a decisão de trazer tudo isso para o mundo do direito, né, para advogar e atuar no segmento de saúde. Eu acho, assim, essa foi a minha maior experiência como profissional, quando eu comecei as primeiras causas como advogada no segmento de saúde. Né? E é uma coisa assim que tem me dado uma satisfação muito grande. Eu não restringi, assim, a gente sabe que o direito da saúde tem escritórios que é só direito médico, outros só direito público. A gente tem um departamento bem arrojado, porque como a gente parte do fundamento de um direito social assim tão importante, então a gente tem a oportunidade no escritório de trabalhar com as empresas que prestam serviços de saúde, com muitos profissionais que atuam na área de saúde, que precisam de uma orientação preventiva, né? Principalmente numa época que a gente está de muito embate, né? Assim, muito embate no sentido de isso está certo, isso está errado, muitas vezes sem fundamento, né? Então, a gente faz esse amparo preventivo. E também não poderia deixar de ser, obviamente, o de dar suporte e fazer as coisas acontecerem no sentido de poder garantir o direito do paciente ao acesso à saúde. E isso vale tanto para planos de saúde, quanto o acesso a serviços do SUS, né?
que tem aí a grande função de estar levando saúde à população. E então, assim, também da gente fazer valer, às vezes através de obrigações de fazer, ou busca de liminar. Aí, assim, são as mais inúmeras situações que a gente pode encontrar em termos de embate jurídico que tenha acontecido. Você vê que em Ponta Grossa foi anunciado 40 novos médicos, algumas unidades de saúde também, né, que vão inaugurar. Como que você está vendo essa questão aqui da saúde em Ponta Grossa? Pronto-socorro, UPA? Olha, eu sou extremamente crítica, né, com esse segmento, e aqui não poderia deixar de ser, porque aqui que eu tenho a minha família, meus pais, e aquilo que a gente quer de melhor, né, para os familiares da gente, a gente também quer que aconteça com todas as pessoas. Eu vejo com bastante ressalva a situação de saúde do município, não só de agora, já vem aí de resultados, né, de alguns anos. Eu acho que a gente está ficando na lanterninha desses serviços, porque a gente é o 4º município em população do Paraná, né? A gente tem outros municípios com menos população que a nossa, já estão com mais financiamento, mais estruturas, instrumentos de saúde, né, do que a gente tem aqui na cidade. Então, assim, o que eu posso dizer no sentido da estrutura pública de saúde em Ponta Grossa? A gente é bastante deficiente. Por quê? Hoje, a gente está estruturado da seguinte maneira. É uma gestão quase que básica da saúde, né? É semi-plena que diz. Então, a gente tem os postinhos de saúde e algumas especialidades e alguns exames que são feitos aqui. Mais nada. Então, a gente tem aquela falsa impressão que nós temos hospital regional, temos o Hospital Santa Casa, Hospital Bom Jesus, o São Camilo, o Vicentino, enfim, os hospitais, grandes estruturas que estão aqui, que seriam do município de Ponta Grossa, em termos de estrutura de saúde, e não são. A estrutura de saúde de Ponta Grossa são postos de saúde e unidades de algumas especialidades, né? Isso deixa a gente muito frágil, porque nós fazemos parte de uma regional de saúde. Nesta regional de saúde, a gente tem mais 11 municípios. Então, todas as necessidades que forem além da estrutura básica, que é o posto, as consultas e alguns exames, a gente vai entrar numa regulação de oferta de serviços com esses outros 11 municípios, né? Então, assim, se um pontagrossense precisa de uma vaga de internação, ele vai entrar numa regulação do leito que ele precise. Lógico, aqui no caso vai coincidir o endereço, então provavelmente ele vai internar no regional, que é dentro de Ponta Grossa, no Bom Jesus, coincide o endereço, mas ele está concorrendo à vaga com esses outros 11 municípios. Então, assim, a gente fica em determinado momento com a sensação de que a gente tem uma estrutura, atendimento básico, exames, diagnóstico e internação, como se isso fosse pertencente à saúde pública de Ponta Grossa, e não é. Né? O que difere essa situação de secretarias que estão mais avançadas? Por muito tempo se nega aqui no município de discutir gestão plena dos serviços de saúde. Por quê? É difícil? É complexo? Mas de repente, é uma possibilidade que pelo menos tem que se abrir uma discussão. O que mudaria essa gestão plena? Todo o orçamento previsto, ele viria para o município administrar. E o município administraria, assim como um todo, a necessidade do paciente. Desde a área preventiva, os postos, consultas, exames, internação. Hoje, o que é mais comum a gente ouvir?
Eu sou atendido no postinho, preciso de uma consulta de um especialista. Não é aqui, é com o Estado. Né? O Estado vai lá, faz o item que tem que ser feito. Agora eu devolvo você para o município. Né? Gera uma outra demanda. E nesse meio tempo, a gente sabe que aí são enfrentadas diversas situações de estrutura, de tempo. Enfim, aí é uma sequência de variáveis que acaba tendendo para o serviço não ficar tão ágil assim quanto deveria ser. O que você acha que poderia fazer para melhorar essa situação na gestão atualmente? Olha, é muito bem-vindo esse investimento, essa captação de médicos para o município. É sempre algo que tem que ser comemorado, porque prestação de serviço essencialmente depende de mão de obra, depende do profissional que está ali para oferecer o serviço. Mas é imprescindível que exista investimento também em tecnologia de informação, que efetivamente os postos conseguissem ter uma comunicação mesmo efetiva, integrada, com uma base de dados dentro da secretaria ou na função, né, na fundação municipal. E o que eu mais percebo assim, é a necessidade de trabalhar o acesso da informação para esses pacientes. Né? Porque, infelizmente, ainda que a gente venha de um pós-pandemia, que as pessoas foram forçadas a entender, né, a lógica da tecnologia, da internet, o que tem disponível nos seus celulares. As estruturas se forçaram, e isso aconteceu tanto no segmento de saúde quanto no judiciário, né, que os advogados de uma hora para outra, todo mundo montando sala para fazer audiência online e tudo. E na saúde isso aconteceu também, né? Eu não posso ver meu parente que estava na UTI, passou a fazer videochamada. Então, ainda que isso tenha acontecido, não dá para deixar passar essa fase essa modernidade, assim. Por quê? Ainda o paciente anda. Então, eu acho assim, que se conseguisse focar, lógico, são inúmeras as necessidades aí que precisariam estar sendo implementadas e revistas, mas focar numa situação que a pessoa sai do seu cotidiano, sai da sua rotina normal de vida, ela passou a precisar da ajuda, né? Porque não está bem ou já está num tratamento e tudo. E hoje ela é que dá o start em tudo. Ela tem que ir no postinho, do postinho sai, vai para a UPA, da UPA, enfim. O start acaba sempre sendo o paciente. E a gente não está mais numa época de aceitar isso. Você chegar num balcão e te fracionarem as informações. Não, isso aqui é comigo. Agora, daqui para frente, você vai lá em tal endereço, fala com fulano, com beltrano, porque daí é lá. Então, assim, o próprio Planifica SUS, que é um trabalho que está sendo do governo do estado, eles têm trazido muito isso para esse projeto, onde você tem que ter as estruturas das unidades básicas de saúde vivas em mais tempo ali da hora de funcionamento dela. O paciente chegou ali, é dali que ele tem que sair agendado, é dali que ele tem que saber aonde ele vai pegar um transporte para ter acesso ao outro serviço que ele vai ter, é dali que ele tem que estar orientado quando o tratamento dele é fora do domicílio. É ali a referência dele, né? E isso não acontece. A gente ainda tem pacientes viajando em vários locais e estruturas da saúde. Então, assim, eu vejo que isso é uma bandeira, assim, que tem que ser levantada, assim, e tem que se trabalhar muito. Toda hora que for pensar, não é a comodidade da gestão, não é a comodidade da estrutura interna. Às vezes é mais fácil para a gente, né, cortar alguns caminhos. Mas se o meu foco é o paciente, aí isso passa a precisar um pouco mais de investimento e, às vezes, mudar a estratégia de estar vendo esse serviço. Né? E aqui tem uma pergunta, que quais são as principais leis e regulamentações que afetam a gestão da saúde?
Olha, a gente tem uma infinidade, assim, não teria, assim, de falar especificamente uma ou outra, mas a gente passa por as leis específicas, né, as regulamentações estaduais, a gente tem as determinações do Ministério da Saúde e os planejamentos. Então, é essa hierarquização que eu comentei contigo, que define ações, né? Então, vem de uma visão nacional, aí definições estaduais, que elas surgem a partir dos indicadores, e as políticas nacionais. Então, para cada segmento, a gente vai se defrontar aí com regulamentações, tanto dentro da medicina, desde o Conselho Federal de Medicina, né, como também as questões de direito público e direito administrativo, né. Mas, basicamente, assim, o desafio maior, né, o Estado, ele não tem muito, já teve mais, deixou de ter e agora está remontando estruturas próprias. Então, chegou um momento que o Estado, ele não mantém estruturas de saúde. O que isso quer dizer? Que, ainda que o Estado tenha que oferecer saúde a todos, ele tem que contar com a contratação de estruturas privadas, que aí são as estruturas conveniadas, que elas vêm para dentro desse sistema de saúde, como conveniado, ele se credencia no SUS. Então, são realidades que nem a gente vê. O Hospital Bom Jesus é um hospital privado, filantrópico, não tem fins lucrativos, e ele compõe a rede SUS, né? Mas ainda assim mantém outros contratos, né, em outros segmentos. Então, essa regulamentação, uma das principais delas é conseguir administrar essa composição. Como é que eu credencio, como é que eu disponibilizo, como é que eu vou ofertar esses serviços de saúde para a população, uma vez que eu tenho uma estrutura restrita. E aí vem as diversas discussões, e que geralmente vem, tem que contratar médico, mas vai ser por concurso? Pode ser credenciado? Estou precisando de mais exames, quem que vai oferecer? O recurso que vem para o município, ele tem previsto naquela dotação dele que possa ser contratado esse tipo de exame. Então, assim, são análises diárias, constantes, de toda a legalidade, né, dessas ações. E quais são as etapas essenciais para elaborar um planejamento estratégico em saúde? Olha, os serviços públicos, eles já vêm de uma Secretaria de Saúde, tudo, eles vêm de um histórico bem interessante, bem democrático. Então, assim, desde os conselhos, né, Conselho Municipal de Saúde, que tem a representatividade tanto da gestão, da administração pública, quanto da comunidade, tem representatividade dos trabalhadores do segmento de saúde. Então, ali está bem representada todos os segmentos que compõem e onde eles vão deliberar diversos assuntos. A definição estratégica desses trabalhos, ela vem dessa hierarquização. Então, dentro daquela realidade de saúde, do que precisa ser atacado ou melhorado, primeiro tem essas conferências, né, no âmbito estadual, que ela dá linhas de ações, e os municípios, quando vão dentro das suas conferências, tudo, discutir, elas já têm linhas, né, diretrizes de ações de saúde que vão ter que estar contempladas nesse plano de saúde, um plano municipal de saúde. O que está vigente agora é o de ano de 2022 a 2025, né? Então, nesse plano plurianual, lá tem as definições básicas do que o município se comprometeu a ofertar para a população de Ponta Grossa. Então, assim, esse é um instrumento, até depois eu passo para você o link, que dá para consultar na íntegra, está no site da prefeitura, né? Esse plano plurianual de trabalhos que tem que ser desempenhados. Da onde que eles surgiram? De um estudo e discussões do Estado, né, das suas conferências, onde se definiram essas linhas de trabalho. Por quê?
cada período, esses planos eles têm que incorporar realidades que surgiram, né? E que devem ser trabalhadas dentro do contexto. Por exemplo, uma mudança muito grande que teve agora, que teve que ser incorporada nesses planos plurianuais, são questões de saúde mental, né? Aí, derivada de pandemia ou não, ainda que antes da pandemia também já viesse uma crescente de necessidades de serviços na área de saúde mental, mas ela potencializou muito mais pós-pandemia. Então, esses trabalhos já foram incorporados nesses planos, tanto do Estado quanto dos municípios. Então, assim, essa dinâmica, ela é muito interessante porque ela é muito democrática, né? Então, essa representatividade é muito forte. Aonde que acontece uma cisão nisso? Onde tem uma ruptura do que aconteceu através de discussões, de grupos representativos e tudo. Na hora, efetivamente, de você executar tudo isso. Porque aí você já tem toda uma história do município, você já tem situações de demanda reprimida de serviços, né? Aí você tem exigências pontuais de segmentos da sociedade. Não, quero que invista nisso, quero que invista naquilo. E aí, às vezes, a direção desse plano estratégico acaba que vai perdendo um pouquinho o rumo, né? Mas é sempre um desafio, né? De ou ajustar, ou de repente repensar para o documento anual, né? Como é que vai estar investindo o dinheiro nesse segmento, né? Mas, enfim, é uma experiência muito rica, né? E sempre experiências novas também, né? Sempre, sempre. Falando em experiências, vamos falar um pouquinho do escritório Filipac, escritório de advocacia. Isso. Lá, há quanto tempo que você tem esse escritório? E são quantos advogados? Atuam somente na gestão de saúde, outras áreas? Como que funciona? Olha, a gente já está nesse local há 8 anos. A nossa banca de advogados, nós estamos em 6 advogados. Eu trabalho especificamente a área do segmento de saúde, né? Por conta do que a gente estava conversando aqui. Temos também direito previdenciário, trabalhista e as diversas práticas de direito civil, né? Então, direito do consumidor, empresarial. Então, a gente tem aí uma equipe boa, a gente se reúne, é bem interessante as oportunidades que a gente tem ali com os colegas de estar debatendo a nossa paixão aí, que é o direito. O Felipe Castilho está aqui acompanhando, um abraço para ele. Oi, Felipe. E ele também compõe a nossa banca de advogados. Compõe a equipe também. Compõe a equipe também. Tá lá todo dia, enfrentando os percalços da vida adulta. Mas é assim. É uma coisa interessante, eu comecei agora com algumas experiências de rede social e tudo, a gente tem que ir se atualizando também. Surgiram, assim, questionamentos bem interessantes. Teve uma senhora que perguntou quanto tempo ela tem que ficar esperando o município, por exemplo, agendar um exame para ela, né? E na realidade, assim, no dia a dia, quando a gente tem contato, né, com as pessoas que têm determinadas necessidades e demandas, surgem essas dúvidas, né? E aí que vem a análise e pareceres jurídicos, né? Então, por exemplo, esse questionamento de eu vou ficar esperando indefinidamente conseguirem uma consulta para mim e tal. Acho que é de conhecimento público, que tem algumas especialidades que a espera é longa, o número de pessoas aguardando também. Então, você veja, uma análise assim que o escritório faria, né, no segmento de saúde. Por exemplo, quanto tempo aguardar consulta e exame eletivo e cirurgia eletiva? Consultas e exames eletivos são 100 dias de espera. Cirurgia eletiva, 180 dias. Mas de onde surgiu esse número e tal, assim, tão objetivo? São referências. E daí, esse já faz parte de um enunciado da 3ª jornada de direito da saúde,
né? Onde as comissões que debatem esses assuntos chegam a determinados consensos. Então, aqueles serviços que já estão na cártula do plano de saúde, já são serviços incorporados à estrutura, eles têm sim essa referência de dias. Por que juridicamente isso é importante? De ter essa referência de tempo. Porque quando chega lá nos 100 dias ou nos 180 dias para cirurgias e não aconteceu, a gente já interpreta como recusa de atendimento, né? Então, isso faz uma diferença muito grande para a gente atuar, ter essas referências. Por quê? Porque eu já posso entrar com uma obrigação de fazer, né? Dependendo da situação e o contexto. Então, a gente vinha anteriormente de uma situação que você primeiro trabalha com esse paciente pode agravar, ou então ele já está há 6 meses na fila e agora ele está mais grave. Para essas situações de gravidade, essa estratificação do paciente que vai aguardando e a situação, o quadro de saúde dele muda, ele já tem mecanismos para ele sair dali, ele se transforma numa urgência. Ou ele muda, ele sobe na fila, né? Então, por que esse outro dado é importante? Porque a gente tem um dado objetivo. E aí a gente tem que olhar o quê? Aonde que eu vou verificar? Uma coisa que é ruim hoje, eu até fiz um comentário com o pessoal aqui, a gente não tem a data de inclusão no site da prefeitura, da Fundação Municipal, a gente não tem a data que o paciente foi colocado na fila. E seria uma informação muito importante. Ah, Silvia, mas o paciente que tem lá, que está com os dados do seu procedimento, ele pode entrar lá e consultar a qualquer momento. Ok? Mas eu, como moradora da cidade, outras pessoas que têm interesse ou que queiram fazer pesquisa a respeito, eu acho que é um direito da gente poder entrar ali e ter uma noção do tempo médio, né, de oferta desses serviços, principalmente em alguns serviços onde você vai acabar tendo que pressionar o Estado, né? Então, são informações que a gente tem que saber, porque, eu estou aguardando cirurgia eletiva ginecológica, né? Vamos colocar lá de exemplo. E aí está durando 1 ano para conseguir fazer, né? O paciente, ele entrar lá e pesquisar, ele vai saber o dele, né? Mas é importante para a comunidade saber o todo, porque esses são indicadores de qualidade, né? E aí o que acontece? Às vezes, num primeiro momento, vai gerar tumulto, muita reclamação e tudo. Talvez num primeiro momento. Passado esse primeiro momento aí de insatisfação, na sequência a gente só tem a ganhar, porque você vai ter outras pessoas atentas e que de repente vai poder somar, ajudar, buscar recursos, estratégias e tudo para colaborar com a alteração desse cenário. Então, assim, hoje, você perguntou, de repente, algumas coisas que poderiam ser implementadas para melhorar, o acesso à informação, sabe? Levantamento de dados. Da comunidade como um todo, sabe? Eu acho que está lá nas antigas esse negócio de você precisar pedir, protocolar uma solicitação de informações, porque os recursos são muitos agora de tecnologia de informação. Não tem mais motivo de o acesso à informação ser truncado, né? E outra, está inventando coisa? Não, são indicadores já definidos em portarias, em resoluções. O município, eu estou falando no geral, tá? Eles têm compromissos de publicarem relatórios de gestão, eles têm compromissos de prestarem contas do quadrimestre, né? E isso inclui as estatísticas, por quê? Para que a gente consiga fazer essa leitura, né? E uma delas é da qualidade. A outra que eu acho, vamos se apegando nesse exemplo, né? De não ter lá a data que a pessoa foi incluída na fila. Não basta assim, eu vou abrir uma fila lá. Tem 5 esperando. Não quer dizer que vai ser rápido. Porque pode ser 1 por ano. É uma especialidade difícil, não tem o prestador de serviço. Aí tem uma outra fila lá que tem 2.000 pessoas esperando. Quer dizer obrigatoriamente que vai ser demorada?
Não, é relativo, porque vai depender do segmento, que às vezes é uma demanda grande por si só, mas existem muitos prestadores. O que vai ser o diferencial? É o lapso temporal. Então, é esse tempo médio de espera para o serviço, né? Então, às vezes eu tenho poucos pacientes aguardando, mas o tempo médio é muito extenso. Aí, o que vem o disponibilizar a informação? Ninguém é obrigado a ficar esperando ali. De repente, uma pessoa olha aquela realidade e a família se mobiliza para tentar. Ela tem o direito de tomar uma outra decisão. Não, vamos reunir a família aqui, fazer uma vaquinha, pagar o procedimento, ou vou contratar um convênio, ainda dá tempo, ou não. Então, assim, esse acesso às informações disponibiliza muito, assim, aquilo que é muito fundamental na vida da gente, né? Poder ter a informação para tomar as decisões. Então, não é porque é público que só a estrutura pública, os profissionais ali, eles decidem, né? Tomam as decisões pelo cidadão. E principalmente numa condição que estão bem fragilizados, né? Que é um momento, assim, muito delicado na vida das pessoas, né? Então... Silvia, estamos quase encerrando o nosso podcast. A gente tem bastante coisas para comentar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do escritório, onde que ele fica, quem quer te encontrar nas redes sociais, quais são suas redes sociais, Facebook, Instagram, como que faz para falar com você? Tá, bom, o escritório fica aqui no centro, né, na Balduino Tax. Nas redes sociais é S. Filipac, que é sempre a referência, né, digitando lá S. Filipac vai encontrar a gente. E a gente está à disposição, né, para tirar dúvidas, para outros debates, né. É a minha primeira experiência aqui né, nesse sistema, né, nessa metodologia de bate-papo aqui, mas bastante interessante. E nós estamos abertos a compartilhar, né. A gente faz mesas de estudo, né, a cada 15 dias. Também, de repente, num outro momento, a gente convida vocês também para conhecer como é que bacana. né, para ter acesso a esse sistema de... E a gente também está agora pretendendo, assim, trabalhar mais essa questão de comunicação direta com o cidadão para democratizar o direito, né? Então, a gente tornar mais concreto os nossos instrumentos de trabalho jurídico, né? A gente tem a obrigação aí de estar com as interpretações, conceitos, resoluções atualizados e tudo. Mas qual que é a ideia desse projeto da gente? É trazer isso para o cotidiano. Então, nós vamos começar com um material, e aí está convidada a conhecer, onde a gente traz isso para o dia a dia. Então, desde assim, direito das cidades, como é que uma cidade é estruturada para preservar os direitos fundamentais das pessoas, direito à educação, direito à saúde, quando ela está o simples deslocar de casa para o trabalho, quando ela adquire uma passagem lá, né, é um contrato que está sendo estabelecido ali. Aquele contrato jurídico, o que ele contempla, né? Se de repente acontece um acidente nesse trajeto e eu estou dentro desse ônibus, qual que é o desdobramento disso? Quando eu tenho acesso a um serviço, a um local de lazer público, né? De repente tem uma intercorrência ali. Como é que as leis, né, elas gravitam, né, nesse contexto? Então, essa a ideia de tornar uma coisa assim muito próxima do cotidiano e começar a identificar, olha, isso aqui fazer o caminho inverso, né? Desmontar, porque às vezes a gente, conseguindo ter essa visão, a gente consegue também, cada um, proteger melhor os seus direitos. Vai aproximar a população ao conhecimento também. Exatamente. E sem a pretensão de um diálogo técnico, né? Longe disso, mas de uma maneira, assim, muito pautada pela ética, mas realmente, assim, com um afinco de que as pessoas realmente consigam fazer essa leitura, sabe? Desde a sua associação de bairro,
da confusão ali do muro com o vizinho, que não, o muro tá aqui, tá para lá, não, o que vai ficar, ou é a árvore do vizinho que tá, a goiaba da árvore do vizinho tá caindo e sujando o meu quintal, sabe? Tudo a gente conseguir extrair disso uma leitura de quais são os costumes, qual que é o contexto jurídico, que desdobramento isso pode ter, sabe? Porque eu acho que as pessoas, estando mais próximas disso, elas vão ter uma capacidade maior de mediar, né? De conciliar os seus problemas. Então, assim, é um segmento, uma tendência mundial, a gente, dentro da estrutura jurídica, trabalhar mais as mediações e conciliações? Sim. Mas eu acho que isso é potencializado quando a gente consegue fazer o cidadão traduzir, né, toda essa leis, né, mas ele consiga fazer uma leitura a partir de alguns princípios. Simplificar. E esses princípios que a gente precisa entender e analisar que vai ser o norte da vida das pessoas, né, para poder se ajustar no convívio social. Então, reforçar, né, um convite novamente quando estiver tudo ok nessa área da comunicação lá no escritório, convidar o Felipe também para estar participando, o Felipe Castilho, para estar explicando um pouquinho para a gente, né, que vai ser uma área muito interessante, né, e diversificada para a população. Um entendimento, assim, como você explicou, né, muitos não conhecem as leis, então vai ser uma forma de comunicação bem específica. Próxima. Você perguntou dos advogados do escritório, né? Lembrando, tem o professor Nogueira, Alexandre Nogueira, ele deu aula aqui, né? E tá com a gente lá também, né? Chegou recentemente, mas parece que já tem muito tempo que está na equipe, né? Então, também, ele tem uma experiência bastante grande aí que vai ter oportunidade de estar compartilhando com a gente. Experiências aqui também. Isso, exatamente. Muito legal. Então, Silvia, eu agradeço a tua participação no podcast de hoje. Quero deixar um agradecimento a todos que estiveram nos acompanhando e deixo a palavra final com você. Bom, eu agradeço primeiramente essa oportunidade, essa experiência de hoje. Fico sempre muito honrada de poder estar falando dessa área que eu amo tanto, né? Eu acho que tem alguns segmentos e a responsabilidade das estruturas públicas com as pessoas desse país, desse Brasil, é muito grande. A gente vive, assim, num período de muito luto com relação à postura das pessoas públicas, né? Os discursos, e obviamente a maior parte delas chegam lá pelo dom da oratória, mas atrás dessa oratória falta valores, falta compromisso, comprometimento, passam a viver num mundo apartado da realidade do brasileiro, aquele brasileiro que levanta cedo, trabalha, pega ônibus, ele tem que ser o tudo na vida dele, né? Então, assim, quando a gente atua, particularmente no segmento de saúde, é muito comum os profissionais que trabalham nessa área, é uma das áreas que a gente conhece a miséria do ser humano, sabe? É o paciente, a pessoa que tem uma família, que é um pai de família que adoeceu, ou é uma avó que já está numa situação de um estágio avançado de doença, ou são situações trágicas que acontecem e que vão acabar numa estrutura de saúde, num leito hospitalar. Então, a partir desse ponto de vista, a gente consegue identificar muitas situações assim. E, infelizmente, a gente acaba tendo esse luto, né, no sentido das nossas figuras públicas. Um ganho muito grande para a gente ter essa democracia das redes, da internet, da comunicação, dos profissionais terem mais abertura de conversar. Então, que as pessoas tenham muita responsabilidade em fazer isso, né? Eu cumprimento também vocês pelo trabalho de formação que vocês estão tendo e tudo, e que venha com toda essa estrutura e conhecimento também essa responsabilidade que é poder
passar uma palavra, informação, conhecimento ou o teu ponto de vista, mas com responsabilidade, né? Algo que tenha lastro em valores, né? Então, isso tem faltado para a gente hoje em dia nessa estrutura política, né? E ainda assim, não dá para a gente deixar de acreditar de que defendam, que tragam, que reestruturem, que apliquem as verbas de acordo com as prioridades reais do brasileiro. Então, é isso que assim, eu gostaria de deixar como um registro, né? A gente trabalha nesses segmentos e consegue fazer essa leitura, assim, hoje, essa carência mesmo de comprometimento, principalmente dos nossos representantes. Em algum momento, não sei porquê, às vezes os objetivos maiores saem de vista, né? Outras situações e ruídos de comunicação e de estratégias e de projetos vão levando e levando essas pessoas que deveriam estar lá batalhando pelo cidadão trabalhador, o brasileiro, né? Não vou dizer nem comum, porque é o cidadão extraordinário, que é o que consegue sobreviver, é o melhor economista que existe, porque ele vive com salário mínimo, né? Ele tem que se desdobrar, não tem incentivo, o banco nem olha, nem analisa lá o contra-cheque dele para... Ele não tem nem a oportunidade de discutir se o juro é bom ou não é bom, né? Então, assim, que eles consigam manter o foco em seus projetos e que a gente ainda tenha esperança de ter bons representantes, porque a gente precisa. E, por último, assim, e não menos importante, eu não posso, trabalhando no segmento, deixar de fazer a minha homenagem e o meu agradecimento para todos os profissionais de saúde que saem das suas casas para cuidar da vida das outras pessoas, para dar uma atenção especial para essas famílias. Período de pandemia, ficaram de sol a sol, né, direto, afastado dos seus entes queridos, porque passou teve aquela fase de isolamento, tudo. Então, assim, são situações que a gente não pode esquecer jamais da dedicação. E ainda que a gente tenha muito confronto judicial de responsabilidades, discute falhas e tudo, uma coisa a gente não tem como tirar de foco. O judiciário, as demandas que a gente tem que pleitear e solucionar, identificar falhas e tudo, ela tem um objetivo maior, de que tal situação melhore. Né? Infelizmente, em alguns segmentos, ela só é impulsionada ou ainda quando dá um prejuízo financeiro ou por determinação judicial. Né? Aí não vamos entrar nas questões dos porquês. Mas a gente não pode esquecer que quem está lá trabalhando no segmento de saúde não vai para lá para errar. Não vai para lá para complicar a vida da pessoa. Então, assim, o meu agradecimento para todos esses profissionais que se formam em anos e anos de dedicação, de estudo, né, que ainda precisam ter um reconhecimento muito importante em termos de salário, né? E que isso começou a ser discutido e daí agora já engavetaram, né? Principalmente o pessoal da enfermagem. Mas, enfim, eu não poderia deixar de registrar a minha gratidão, né? Eu já precisei várias vezes de passar por atendimento. E do que depender da gente também, a gente vai ter sempre os esforços para tentar contribuir, melhorar, trazer alguma situação que seja positiva para todo mundo. Seria isso. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Silvia. Obrigada a todos que estiveram nos acompanhando. Felipe Maier também por aqui. Tá. E na próxima semana voltamos com mais um podcast da Unicecal.